Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Abençoe todas as crianças da EBEC e que elas venham assistir essa aula para ter mais conhecimento sobre a Tua Palavra, Senhor. Abençoe as professoras que fornecem essa palavra para a gente, Senhor, e que cada vez mais e mais pessoas se aproximem da Tua Palavra e assim o mundo possa virar um lugar melhor. Muito obrigado pelo pão que fornece nossas mesas. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Tudo bem, meus amores? Mais uma sexta, mais uma semana de EBEC, não é verdade? E mais uma semana de aprendizado da Palavra de Deus. Que maravilha! Então, nessa semana nós vamos iniciar com o livro de 2 Reis, já que semana passada a tia Carla finalizou o estudo de 1 Reis. Nesse livro, nós vamos aprender a reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus, né, com o seu povo, com o povo de Israel, não deixando faltar, mensageiros da palavra, profetas, suprindo as suas necessidades espirituais. Relata também, crianças, a bondade e a fidelidade de Deus com alguns outros personagens, como de uma viúva, de um profeta, na vida de uma sunamita, dando a ela o que ela queria, e também a cura da alma e do corpo do comandante do exército da Síria, Naamã, que eu acho que vocês já devem ter ouvido sobre isso. Então, eu também vou começar falando sobre os reis de Israel, no tempo do profeta Eliseu. Depois da morte de Acabe, Acasias, seu filho, se tornou rei, e reinou 2 anos. Ele também não fez o que o Senhor aprova, ele não fez o que era agradável a Deus, E ele caiu da sacada do seu palácio, E aí, ele, de vez buscar o Senhor por cura, ele buscou aos falsos deuses, recebendo uma advertência do profeta Eliseu, E ele nunca mais se levantou da cama e morreu na sua incredulidade. Ele, Acasias, ele não tinha filhos, então quem reinou no seu lugar foi o seu irmão, Jorão. Jorão, ele reinou 12 anos e também não fez o que o Senhor aprova, Mesmo tendo o auxílio do profeta Eliseu e os seus conselhos, mesmo assim. O próximo rei de Israel, não foi da família do rei Acabe. O profeta Eliseu mandou buscar lá da cidade de Gileade. E o nome dele era Jeú. Jeú, ele assassinou toda a família de Acabe e os seus amigos, Inclusive a sua mulher má, Jezabel, que você já deve ter ouvido também da história dela, Ela caiu da sacada, ela foi atropelada e os cachorros comeu ela. Quando foram enterrar ela, só acharam o crânio, as mãos e os pés, confirmando uma profecia do profeta Elias, não é verdade? Então, Elias viveu neste tempo no território de Israel e teve muita influência na vida dos reis e nas suas decisões. Eu vou falar um pouquinho do ministério de Eliseu junto ao povo. Naquele tempo, era comum as pessoas pegarem como pagamento de dívida algum membro da família para trabalhar como escravo. E a viúva de um profeta procurou o profeta Eliseu muito aflita por conta das dívidas que seu esposo deixou.
né? E o cobrador queria levar seus 2 filhos. Então, o profeta Eliseu perguntou a ela o que ela tinha em casa. E ela disse que apenas tinha uma botija de azeite. Ele instruiu a ela e aos seus 2 filhos a saírem na vizinhança, pegando vasos vazios, né? E pegasse o quanto mais ela conseguisse, né? O número maior que ela conseguisse. Quando chegasse em casa, ela entrava com os filhos, fechava a porta, ia pegar a botija de azeite que ela já tinha e ia virar nessas vasilhas vazias. E foi enchendo, 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 ela muito maravilhada com aquilo que estava acontecendo. Então, quando cessou as vasilhas, ela voltou ao profeta Eliseu. E ele instruiu mais uma vez a ela a que vendesse esse azeite, né? Pagasse a dívida e vivesse com o que sobrasse. Que maravilha! É muito bom saber em quem confiar. E ela sabia em quem confiar, ela sabia quem procurar. É muito bom ter um homem de Deus, né? Ter alguém para nos auxiliar, né? Nós temos a palavra de Deus, né? Nós temos o pastor, nós temos os nossos pais cristãos. Se não for, nós devemos buscar alguém que tenha a sabedoria da palavra para nos instruir a coisa certa. E foi isso que ela fez e recebeu a vitória, não é verdade? Então, como eu falei, na Bíblia também relata a história de uma outra mulher, a Sunamita, né? O profeta Eliseu, quando fazia suas viagens, tinha como percurso passar por uma cidade chamada Sunem, né? E quando passava lá, havia uma mulher que sempre insistia para que ele fizesse as refeições na sua casa. E repousasse lá e ficasse lá. E todas as vezes que ele passava por Sinem, ele e o moço que acompanhava, eles pousavam lá. Quando foi um dia, ela falou com seu marido sobre o desejo de construir um quarto, né, para o profeta, né? O marido achou agradável e eles construíram no 2º andar um quarto para o profeta Eliseu. E mobiliou com uma cama, com uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, tudo aquilo que era necessário para o profeta na sua estadia lá. O profeta, muito feliz, né, com o coração grato, com aquela atitude de amor, de dedicação, de hospedagem, né, de amor mesmo ao próximo que ela teve para com ele, sentiu a necessidade, o desejo de ajudá-la, né, com o que lhe fazia falta. Então pediu a seu moço, Geazi, para perguntar a ela, ao casal, o que lhes fazia falta. Ela, porém, disse que não fazia falta de nada, não sentia, porque vivia com comodidade, vivia bem, né, e morava próximo da família. Mesmo assim, ele ficou intrigado e perguntou ao moço se ele tinha alguma ideia. E Geazi, como vendo o cotidiano, o dia a dia da casa deles, né, quando estava lá, percebeu que eles não tinham filhos. Então, o profeta Eliseu, é isso, pediu para que o moço chamasse ela. Ela se pôs na frente do quarto do profeta e o profeta falou que naquele mesmo período, há 1 ano à frente, ela estaria com um filho nos braços, né? E o interessante, criança, é que seu esposo já era velho, então tinha uma grande dificuldade, já era idoso. Tinha uma grande dificuldade disso acontecer. Mas ela não deixou de crer. Ficou muito feliz. E 1 ano depois, a mulher estava assim, com seu filhinho nos braços, né? Ela ficou feliz, a criança crescia saudável, crescia bem, né? Com o moço já grandinho, ele saiu um dia para ir para a roça com seu pai, né? E quando estava lá, reclamou de uma grande dor de cabeça. O seu pai pediu para o servo levá-lo para casa, né? O servo foi, entregou a mãe. E a mãe pegou ele e colocou nos braços. Porém, ele foi piorando, piorando, piorando até morrer. Ela pegou o seu filho morto,
subiu no quarto do profeta e deixou ele lá, trancou a porta, pegou o jumento e foi até outra cidade atrás do profeta, né? Muito triste, né? Chegando perto do profeta, ela falou: eu não te pedi nada, eu não te pedi filho, né? E agora que tenho, esse morreu, né? O profeta voltou para casa dela com ela, né? E fechou a porta, orou, né? Orou, confiou no Senhor, depositou no Senhor a vida da criança e depois deitou em cima da criança, né? Para esquentar o corpo. E mais uma vez orou e mais uma vez deitou sobre a criança para esquentar o seu corpo. Então o que aconteceu? A criança espirrou e voltou, abriu os olhos e voltou à vida. Então ele chamou a mulher, que ficou muito agradecida, né, e reconheceu o poder de Deus. Mais uma vez, crianças, essa mulher também sabia em quem confiar. É tanto que ela não saiu alarmando o que tinha acontecido com o seu filho. Ela foi diretamente ao profeta, né? Ela foi diretamente a ele, a buscar o socorro, ao auxílio, à pessoa certa. E é isso que a gente deve fazer. Quando a gente estiver preocupado, ansioso ou triste por alguma coisa, a gente não deve sair falando. A gente deve buscar ao Senhor, a face do Senhor. E mais uma vez buscar uma pessoa de confiança. Que eu creio que no caso de vocês sejam seus pais. Não é verdade? Então, e também, como eu falei no início, tem o relato da cura do comandante da Síria, né, Naamã. Na Síria, né, um tempo, eles foram guerrear contra Israel e levou alguns israelitas como cativos, né, presos como escravos. Ele escolheu uma menina israelita, levou para sua casa para trabalhar para sua esposa, né? E esse comandante do exército da Síria, ele tinha lepra, né? A menina, certo dia, né, se comoveu, né, com o sofrimento da esposa, da sua senhora e do seu senhor e relatou, né, sobre um profeta, um homem de Deus que tinha lá na terra dela que poderia auxiliá-lo à cura, né? Então a esposa falou com o seu marido sobre o profeta, né, que tinha lá em Israel, e o comandante ouviu, Naamã ouviu, foi ter com o rei para pedir autorização para ir a Israel, como toda a história contou, né, sobre o que ele descobriu, que tinha esse profeta que poderia curá-lo. E o rei, porque o rei gostava muito dele, o rei gostava muito do trabalho dele, reconhecia o seu esforço, fez uma carta para o rei de Israel, que na época era o Jorão, e escreveu uma carta falando, né, e também mandou alguns presentes, alguns quilos de prata, alguns quilos de ouro e algumas roupas finas, como presente. Quando o comandante e a comissão dele, né, a comitiva dele, chegou em Israel e entregou a carta ao rei Jorão, o rei Jorão rasgou suas vestes, ficou bravo porque achou que o rei da Síria queria desentendimento, né, queria confusão. O profeta Eliseu, desde já, ficou sabendo da visita, né, do comandante da Síria e mandou uma carta ao rei dizendo: por que rasgaste a tua veste? Manda o homem vir até a mim, né? Então, assim ele fez. O comandante e sua comitiva foi, né, para a casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, crianças, não foi até a porta receber o comandante. Apenas mandou uma mensagem pedindo a ele para que fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes, né? Assim ele seria curado. Porém, o comandante da Síria,
muito orgulhoso, achou uma afronta o profeta Eliseu não ter vindo até ele, porque na cabeça dele já tinha imaginado como é que tudo seria. Ele queria que o profeta fosse receber ele da forma que ele imaginou. Então ele ficou muito raivado, muito triste com aquela situação, porque ele se sentiu humilhado. E ele era um homem muito orgulhoso. Porém, os seus servos que estavam com ele na comitiva, disse a ele: mestre, logo tu que enfrenta guerras, tudo, o que é para o Senhor mergulhar 7 vezes no rio? Não é nada. E não custa nada para o Senhor fazer isso, né? Então ele repensou, considerou o que os seus servos falou e decidiu ir até o Rio Jordão. E mergulhou 7 vezes e ele foi curado da sua lepra. Muito agradecido, ele voltou até o profeta Eliseu, né? E pediu para que ele aceitasse vários presentes. E o profeta Eliseu não aceitou, porque ele disse que não foi o profeta que curou, e sim o Senhor. Isso era obra do Senhor Deus, né? E com isso, o comandante da Síria reconheceu o Senhor como o único Deus. Ele disse que não há Deus como o Deus de Israel. Então, para o profeta Eliseu, a tarefa estava cumprida, né? Porque alguém se rendeu aos pés do Senhor com aquilo. É a nossa obra. A nossa vida deve ser para glorificar o nome do Senhor. Então, foi isso, crianças, né? O ministério do profeta Eliseu foi lindo, foi de grande glória ao Senhor, né? Levar o nome do Senhor além, né? Reconhecer a bondade, né? A fidelidade de Deus. E ainda tem uma lição, né? Assim como o Naamã, que mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra, nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus para ser curado do nosso pecado, ser curado da nossa lepra, né, que é o pecado. E somente com o sangue de Cristo, somente com o sangue do Cordeiro, né, é que nós podemos ser curados. Porque o pecado, ele é uma doença incurável. A única cura é o sangue de Cristo. Então, que o nome do Senhor seja glorificado e que a gente possa reconhecer o seu Filho como o único e suficiente Salvador. Então, até a próxima. Beijo. Do tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor.